Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, nós voltamos com a nossa programação e dessa vez o nosso assunto vai ser as cigarrinhas do milho, uma praga que vem tirando o sono do produtor brasileiro. Para conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário atual vivido pelo produtor de milho aqui no Brasil, a gente está aqui com o professor de agronomia Césio Humberto. Césio, qual que é o cenário atual da cigarrinha do milho? A gente tem visto, um crescimento na pressão dessa praga, realmente tem esse crescimento? Vocês estão observando isso mesmo? Exato. A cigarrinha é uma praga antiga e há alguns anos atrás era considerada uma praga secundária. E nos últimos anos, a partir de 2015, tornou-se o que nós chamamos de praga-chave. Ela tem nos dado muito trabalho, principalmente na cultura do milho, por alguns motivos. Primeiro, porque ela suga a seiva da planta. Além disso, isso diminui muito a produtividade, ela transmite bactérias que nós chamamos de molicutes e vírus. E esses vírus, e principalmente os molicutes, eles entopem os vasos do floema, que são vasos condutores da planta, e isso afeta por demais a produtividade. Os grãos ficam leves, o sistema radicular da planta fica muito fraco, e isso dá condições às doenças de solo colonizar essas plantas. Então, além do efeito direto da cigarrinha, nós temos os efeitos indiretos que são até mais prejudiciais, que é a transmissão desse vírus, que é apenas um, e dos molicutes. E por que a pressão da cigarrinha está aumentando? Tem algumas causas que estão facilitando esse cenário? Sim, nós temos praticamente... Algum tempo atrás, nós tínhamos apenas a cultura do milho na primeira safra, que nós chamamos aquele milho semeado ali, outubro, novembro. E houve uma mudança, o milho passou para a segunda safra, pós-soja. Então, o que nós temos é milho no verão, milho na segunda safra, nós temos milho irrigado nos pivôs, campos de semente. Então, a cigarrinha passou a encontrar alimento o ano todo. E com isso houve, um dos motivos que houve uma explosão da população de cigarrinhas. Você comentou aí de como age a cigarrinha, essas transmissões nas plantas, mas quando a gente olha para o lado da produtividade, dos resultados das plantas, que tamanho de perdas uma infestação de cigarrinhas pode causar para o produtor? Esse é um número que nós não tínhamos noção, mas nos últimos trabalhos nós estamos chegando a ele, Nós imaginávamos que era algo em torno de 10 sacos, 15 sacos por hectare, mas tem resultados mostrando perdas acima de 60 sacos por hectare. Principalmente por esse distúrbio fisiológico que ela faz, Os molicutes fazem ao entupir os vasos condutores da planta, que nós chamamos de floema, os açúcares produzidos nas folhas têm muita dificuldade de chegar às espigas. E com isso, o peso de grãos, há uma queda muito significativa de peso de grão. E pensando até nessa importância da praga contra o produtor, que tipo de ações ele deve fazer, que tipo de atenção ele deve ter para tentar mitigar essa situação? O primeiro é controle da praga. É um controle difícil porque se trata de uma praga que migra a grandes distâncias. E os produtos que nós tínhamos até então eram produtos de baixo poder residual. E está sendo lançado novos produtos, um novo produto que contribui, que tem um residual maior, isso vai nos ajudar muito em manejo. Então, controle da praga, híbridos de milho que toleram melhor os vírus e os molicutes transmitidos pelas cigarrinhas, dar condições à planta no manejo agronômico, nutrição, proteção de folhas, para que essa planta consiga conviver ou diminuir a replicação dos vírus e dos molicutes. Então, são um conjunto de medidas para que a gente possa conviver com a praga e ter perdas menores.
Professor, para a gente encerrar, você comentou esse ponto da nutrição. Explica um pouquinho melhor para a gente como que essa situação de nutrir melhor a planta pode ajudar na resistência às cigarrinhas e às doenças. É muito parecido com as viroses, né? Vamos assim dar um exemplo do ser humano, né? A pessoa adquiriu uma virose, vamos dar um exemplo de uma gripe. Quando a pessoa está bem nutrida, ou está se alimentando bem, logo ela produz os anticorpos e passa a conviver e dominar aquela virose. No caso das plantas, nós temos alguns nutrientes muito importantes em defesa, né? Para que a planta possa também produzir os seus anticorpos, que nós chamamos de fitolixinas. Entre esses nós temos potássio, manganês, cobre, né, zinco, são importantíssimos. Uma planta bem nutrida, uma planta bem equilibrada nutricionalmente, é muito parecido com um ser humano bem nutrido, bem equilibrado nutricionalmente, consegue conviver melhor com esses vírus e com os molicútios. O professor de agronomia Césio Humberto conversando com a gente para contar um pouquinho o atual cenário da cigarrinha do milho aqui no Brasil e principalmente destacar alguns pontos de atenção que o produtor pode ter para tentar mitigar um pouquinho essa situação que tem causado perdas grandes de produtividade. Você continue ligado que daqui a pouquinho a nossa programação está de volta.